Vamos dar sequência à nossa leitura. Nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas e agora João. Capítulo 3 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Principais, um homem importante. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, ele sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou, e de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna, falando aqui da crucificação de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse:
Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. 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 O que tem a noiva e o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Por esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se manifesta rebelde contra o Filho, não verá a vida. Olha que interessante. Aqui está falando que quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então nós vemos que o nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é um único, é um único Deus em três pessoas. É difícil, talvez, para você entender, mas é pela fé. Eu creio que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em um único Deus. Você está entendendo? A Bíblia é bem clara, ela diz aqui, ó. Quem crê no Filho tem a vida. Tem a vida. Quem crê em Jesus. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus está sobre aquele, né, que é rebelde contra Jesus. Que palavra maravilhosa. Eu creio no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você crê? Coloca aqui nos comentários para mim, eu creio em Jesus. Eu creio no Espírito Santo, eu creio em Deus. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.